do Inferno, um dos grandes clássicos escritos por Alan Moore e Ed Campbell, é o que nós vamos falar no programa de hoje do Geek História, discutindo um pouco da Era Vitoriana e as consequências da Revolução Industrial. Fique ligado, o Geek História começa agora! Fala galera, eu sou o Edu Molina e estamos começando mais um Geek História para discutirmos hoje um dos grandes clássicos das histórias em quadrinhos, escrito aí por Alan Moore e Ed Campbell, do Inferno, em inglês From Hell, que é uma HQ muito boa e que discute bastante a Era Vitoriana. Então o reinado ali da Rainha Vitória no final do século XIX, a transição ali no comecinho para o século XX, entre 1837 e 1901. Uma era na Inglaterra em que você tem uma grande prosperidade. É uma fase na Inglaterra em que você está ausente de guerras, de revoluções. Você tem a chamada Pax Britânica acontecendo e a Inglaterra cresce e se consolida ainda mais como a grande potência econômica e industrial do século XIX. A Inglaterra se consolida como a grande potência mundial, algo que já vinha sendo feito ali desde o final do século XVII, o século XVIII. Então nós temos ao longo desse período vários avanços industriais. Nós temos a segunda revolução industrial trazendo para a Inglaterra uma grande prosperidade. Prosperidade essa, obviamente, que fica nas mãos de uma burguesia e nas mãos de uma aristocracia. Inclusive, uma das coisas que o Alan Moore faz na sua história é de justamente mostrar que, apesar dos avanços industriais, apesar da ascensão da burguesia, quem de fato continua controlando a burguesia, o povo e qualquer coisa que aconteça são os aristocratas ingleses. Então nós temos na HQ do Alan Moore não uma simples história que vai contar um período da Era Vitoriana. A HQ do Alan Moore ela é um estudo social e econômico da Inglaterra no século XIX. Então nós quebramos mais uma vez com essa história a ideia de que é só um gibizinho, é só uma historinha para criança e tal, e nós podemos tomá-la como base para um estudo muito apurado, através dos traços dos diálogos criados pelo Alan Moore, do que era de fato a vida no século XIX na Inglaterra ao longo da Era Vitoriana. Ele traz algumas ideias, inclusive bem polêmicas. Então, para quem não conhece a HQ, ela vai contar um pouco da história de Jack o Estripador. Então ele vai contar como surgiu a ideia do Jack, ele vai contar sobre a série de assassinatos, mas não é uma história sobre um serial killer. Ela é uma história que retrata muito mais, retrata as esferas de poder e de medo de uma sociedade que, por conta dessas relações sofrendo ali ainda um impacto das relações capitalistas, de como se molda essa Inglaterra e de como de fato se governa a partir desses pontos. Dinheiro, pobreza, massacre, miséria, enfim, tudo aquilo que já nos é conhecido pelas histórias recentes do capitalismo também presentes no século XX e no século XXI. Os diálogos que nós temos são altamente interessantes e reflexivos. Por exemplo, no começo da história, nós vemos dois trabalhadores conversando sobre Karl Marx, discutindo as propostas de Marx, e uma das frases interessantes desse diálogo é que um responde para o outro que os trabalhadores querem ganhar dinheiro, eles não querem revolução. Então já fica estampado de cara qual vai ser o tom dado pelo Moore na sua história. Inclusive é um tom sombrio. É uma arte sombria, é uma arte carregada. A história se passa, ela toda desenhada em preto e branco, então ela vai retratar para nós um período de grande ascensão na Inglaterra, mas com um olhar um pouco pesado, um pouco mais baixo, um pouco mais carregado. É uma história sombria, que em alguns momentos os traços chegam a nos incomodar, tamanha a agressão, muitas vezes nem agressão, pensando na questão da violência descrita no quadrinho, mas uma agressão visual, que é para você entender o recado daquilo que o Moore está querendo trazer. Se nós temos a ascensão do capitalismo, se nós temos a ascensão de uma burguesia, se nós temos a coroação de uma era brilhante, de grande crescimento e desenvolvimento na Inglaterra, nós temos que pensar no outro lado, e é um outro lado que fica bem claro nas páginas da história do Alan Moore. É o lado das consequências de todo esse processo, esse avanço industrial. Nós temos a
as grandes cidades ali recebendo um número muito grande de pessoas do campo indo buscar emprego. Então as pessoas querem trabalho, elas precisam do trabalho. Então nós temos as cidades inchando. Então cidades que foram construídas para terem aí um número X de habitantes, elas vão inchando porque as pessoas começam a chegar ali do nada. Elas querem emprego, elas procuram trabalho. Só que quem vai trabalhar na fábrica não tem condições, porque recebe muito mal, não tem condições de morar na cidade. Então eles têm que sair das cidades e vão começar a formar as periferias. Então essas periferias, esses bairros de trabalhadores, cidades construídas por trabalhadores e para trabalhadores, elas começam a aparecer. E nessas cidades, obviamente, você não tem o cuidado que você tem nos grandes centros. Essas cidades ou esses locais, essas periferias, elas vão trazer alguns problemas que você não tinha, né? Ou o aumento de problemas que você não tinha, às vezes nem reparado o que acontecia. Então você tem o aumento, por exemplo, do número do alcoolismo na Inglaterra ao longo do século XIX. Porque o cara trabalha 10, 12, 14, 16 horas numa fábrica, ele sai da fábrica, ele vai para a casa dele e ele vai só dormir, porque ele vai ter que se levantar cedo para trabalhar de novo. Então o que esse cara faz para conseguir relaxar? O cara vai beber. Então aumenta-se o alcoolismo. Se as pessoas estão procurando desesperadamente emprego e não tem emprego para todo mundo, automaticamente os índices, né, de furtos, de assaltos, de roubos acabam aumentando também. Porque quem não tem trabalho vai acabar dando um jeito de roubar a grana de quem tem. Nós temos também um outro problema. A mulher completamente desvalorizada, a mulher ganha muito pouco, né? A mulher, se hoje ganha menos do que o homem, né, e é uma das grandes lutas das mulheres por essa igualdade em termos de salário, que é algo justo, que é algo digno, que é algo correto. Pensa isso no século XIX, em que a mulher não é nada na sociedade. Então as mulheres que se dispõem a trabalhar ganham muito mal, se ganham. As crianças começam a trabalhar muito cedo, com a desculpa que eu estou ensinando um ofício para aquela criança, então ela trabalha de graça. Quem tem a grande renda da casa é o homem. Grande renda da casa é o homem. Se esse cara morre, o que acontece? A mulher vai conseguir sustentar a casa dela de que forma? Então eu vou ter também o aumento do número da prostituição na Inglaterra. Inclusive algumas vítimas do Jack o Estripador são prostitutas. Né, uma ideia de limpeza moral, de limpeza ética, qualquer coisa que seja que você queira pensar nesse problema que surge, como é que eu resolvo isso? Então eu tenho problemas surgindo toda hora, cara. A desigualdade social aumenta, né? O Alan Moore deixa isso também claro ao longo das suas páginas nessa história. Então nós temos vários problemas surgindo em decorrência do capitalismo. A história, ela nos mostra esse fundo, e ela é uma história pesada. Ela é uma história triste, ela é uma história que nos deixa marcas, assim como o século XIX deixa marcas na Inglaterra, marcas no capitalismo e naquilo que vai vir como consequência do século XX. A era vitoriana vai terminar ali por volta de 1901, quando nós já temos a ascensão da Alemanha disputando a liderança econômica da Europa com a Inglaterra. Nós já temos algumas outras questões do imperialismo, do neocolonialismo, a partilha da África. Nós já temos outros contextos surgindo no final do século XIX que começam a anunciar que não só a Pax Britânica, mas a paz na Europa, ela começa a ser ameaçada, muito em decorrência daquilo que o capitalismo traz. Essa é a proposta do Alan Moore nas suas páginas. Essa é a proposta que ele tem ao discutir, né, não o brilhantismo da era vitoriana, mas o lado sombrio da era vitoriana, algo que é pouco estudado ou pouco divulgado. Né? Os filmes costumam exaltar a era vitoriana, as séries exaltam essa era toda, e o Alan Moore vem justamente para trazer o contrário, para trazer um peso sobre ela e como que as pessoas comuns, as pessoas normais, têm que lidar em meio a tudo isso. É isso que nós queremos deixar para vocês no programa de hoje. Leiam essa HQ, procurem se informar um pouco mais, porque o Alan Moore é um cara fantástico, apesar de perder a mão um pouco ou outro em alguma das suas histórias, mas ele é incrível, um dos grandes quadrinistas de todos os tempos, e ele faz uma crítica pesada sobre esse período conturbado da Inglaterra. Fique ligado, continue nos acompanhando, na semana que vem tem mais. Compartilhe esse vídeo, curta, divulgue e vamos seguir juntos nessa nossa caminhada. Valeu!
Espero vocês na semana que vem. Aquele abraço, galera. Fui!